bem-vindos. Hoje vamos olhar mais de perto para a vida e carreira de Aníbal Cavaco Silva, uma figura incontornável em Portugal, com um percurso que mistura a academia, economia, professor e, claro, a política. Baseamos-nos numa biografia detalhada para, pronto, tentar perceber o essencial do seu caminho. A ideia é explorar as várias faces desta personalidade e o impacto que teve, não é? Vamos a isso? Olhe, começamos pelas origens. Nasceu em Bliqueime, Algarve, em 1939. Depois Lisboa para estudar, primeiro contabilidade e mais tarde economia e finanças no ICHEF, que agora é o ICED. E consta que se licenciou com a melhor nota do ano. Isto depois da tropa em Moçambique. Sim, sim, e esse lado académico é de facto notável. Fez o doutoramento fora, em York, no Reino Unido, em Economia Pública, e bem teve cargos importantes antes de política de topo, foi investigador na Gulbenkian, diretor do Banco de Portugal, chegou a professor catedrático na Nova e na Católica. Essa base de economista marcou-o claramente. E a política, a sério, digamos assim, vem depois do 25 de Abril, a adesão ao PPD-PSD e logo em 1980 Ministro das Finanças e do Plano no governo de Sá Carneiro. Uma entrada de peso. Sem dúvida. Foi um passo importante. E depois, em 85, a liderança do PSD e, logo a seguir, primeiro-ministro. Mas esse primeiro governo era minoritário. Acabou por não durar muito, caiu com uma moção de censura em 87. Novas eleições. E aí é que o cenário muda completamente, não é? As maiorias absolutas de 87 e 91. Isso foi um ponto de viragem, certo? O que é que se destaca mais desses anos? Exato. Deram uma estabilidade que não se tinha visto. E foi isso que permitiu avançar com reformas estruturais muito significativas. Estávamos a consolidar a entrada na CEE, que tinha sido em 86, e houve um crescimento económico forte, muito à boleia dos fundos comunitários, claro. Foi a era das grandes obras, acabar a A1, a Ponte Vasco da Gama, preparar a Expo 98, houve modernização nos comboios também, mas, por outro lado, fecharam-se muitas linhas, não é? Consideradas não rentáveis. E essa transformação económica, em que é que assentou mais concretamente? Olha, a revisão constitucional de 89 foi chave. Teve o apoio do PS, é importante dizer, acabou com a tal irreversibilidade das nacionalizações e isso, pronto, abriu a porta às privatizações em larga escala. Foi também quando nasceu o IRS e o IRC e houve reformas laborais, agrárias e a comunicação social mudou muito com a liberalização da TV. Os canais privados, sim. Exato. E ainda a presidência da CEE em 92, com a assinatura do Tratado de Maastricht, foi um período muito intenso. 10 anos como primeiro-ministro. No fim já havia algum desgaste, alguma contestação social? Lembra-se daquela frase, deixem-me trabalhar? Claro, ficou marcada. Depois disso, em 95, não se recandidatou a primeiro-ministro. Tentou Belém, em 96, mas perdeu para o Jorge Sampaio. Mas a carreira política continuou. Pois continuou. Foi eleito Presidente da República em 2006. Foi o primeiro presidente, digamos, do espaço político de centro-direita na nossa democracia recente e foi reeleito em 2011. E na presidência, que marcas ficaram? Bem, houve aquelas iniciativas dos roteiros, lembra-se, sobre temas como a inclusão. E também, um ponto importante, promulgou legislação-chave para a igualdade LGBT. O casamento e, mais tarde, a adoção por casais do mesmo sexo. Acabou o mandato em 2016 e as sondagens na altura indicavam uma popularidade mais baixa. Uma carreira longa, com muito impacto, mas também com controvérsias, como referiu a fonte. Quais são os principais? Sim, a fonte compila várias. Fala-se de um alegado registro como informador da PIDE antes de 74. A questão das pensões vitalícias a figuras do Estado Novo, que na altura contrastou com a recusa inicial à Salgueiro Maia. Embora depois o tenha condecorado, certo? Exatamente. Depois, alegações sobre as obras da casa dele, que acabaram arquivadas. E, claro, a ligação ao caso BPN. As ações que tinha, os donativos para campanhas, a proximidade a figuras do banco. Há ainda um comentário sobre o Dia da Raça em 2008, que gerou polémica, a ausência no funeral do Saramago e aquela decisão, já como presidente, de optar pelas suas pensões em vez do vencimento, depois dos cortes na função pública. Foram vários episódios. É também interessante a nota sobre ele se identificar como neo-keynesiano. Sim, ele defendia um papel ativo do Estado na economia. Nas funções clássicas, quer dizer, afetação de recursos, saúde, educação, distribuição de riqueza e estabilização macroeconómica para combater o desemprego e promover o crescimento.
ajuda a perceber um pouco a lógica por trás de algumas políticas. Portanto, resumindo esta nossa análise, temos aqui uma figura que foi, sem dúvida, central na modernização de Portugal, na integração europeia, mas que, ao mesmo tempo, gerou muito debate, acumulou polémicas ao longo de décadas. Fica talvez uma questão no ar para pensarmos um pouco com base nisto tudo. De que forma é que o legado da governação de Cavaco Silva como primeiro-ministro, com as reformas, os sucessos, mas também as controvérsias e a sua passagem pela presidência, como é que tudo isso continua ou não a moldar o Portugal em que vivemos hoje e as opções que temos para o futuro?